Quero cumprimentá-los com uma boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Você está feliz de estar aqui hoje, nessa noite? Eu estou muito feliz. Você já agradeceu a Deus por isso, por esta oportunidade? Faça isso. Agradeça ao Senhor. Celebre, agradeça, comemore esses momentos bons e especiais que o Senhor nos permite viver. Que coisa linda ver a Livinha aqui tocando. E eu estava preocupado ali, né? Como que vai ser? Foi lindo, foi maravilhoso. O Senhor abençoe, parabéns também ao Rafa e à Lívia. Vamos apoiar, vamos orar, vamos incentivar, vamos elogiar. O poder que tem um elogio, a pessoa se sente motivada, se sente mais impulsionada a fazer o que está fazendo. A pessoa que recebe um elogio valoriza quem elogiou. Como nós falamos hoje pela manhã, o elogio em público faz bem até a terceiros. Além de abençoar quem elogia, quem foi elogiado, quem ouve também quer ser pessoa melhor. Então, vamos apoiar, vamos orar, elogiar, incentivar, porque também tenho certeza que disso também o Senhor se agrada. Amém? Muito bom revê-los, ver aqueles que ainda não tinha visto ainda neste ano. Bom ver pessoas novas e que alegria vai no nosso coração de hoje podermos ter essa bênção de cultuar ao Senhor juntos. Que Deus nos abençoe sempre e grandemente. Tivemos uma semana muito abençoada lá em Sumaré, no acampamento batista, retiro anual de pastores, um número muito grande de pastores reunidos ali, talvez mais de 500, e que comunhão maravilhosa, que semana abençoada nós pudemos passar, celebrar ao Senhor, agradecer ao Senhor por isso. Quando o pastor pode se sentar e ouvir, não precisa falar, não precisa pregar, ele é alimentado, oram juntos, a palavra penetra e ele fica ali ouvindo, se alimentando. Depois à noite tem outro culto, outra palestra, outra pregação maravilhosa. Então foi maravilhoso. Que nós nos lembremos de orar pelos pastores, os pastores que têm a responsabilidade de estar pregando a palavra do Senhor, estar conduzindo a igreja. Então, que nós nos lembremos de orar pelos nossos pastores. Eu trouxe de lá do acampamento a revista Batistas São Paulo, que é uma revista da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Trouxe 10 exemplares, estavam ali ou estão ali. Quem se interessar pode pegar, tem artigos bons, tem informações do que está acontecendo, tem sites para você ficar inteirado no que está acontecendo na Convenção Batista Brasileira, que é a sua convenção, o que está acontecendo com a Ordem dos Pastores. Então tem bastante informações muito boas para você ficar mais a par do que está acontecendo na nossa denominação, tá bom? Vamos lembrar de orar pelas pessoas que estão enfermas. Eu quero dizer da minha alegria da irmã Cida estar aqui conosco. Temos orado por ela. Ela tem enfrentado um problema de saúde. Colocamos no grupo, temos orado. Hoje o Senhor a trouxe aqui. É uma alegria muito grande para nós, irmã Cida. Que o Senhor esteja com você a cada dia, a cada novo dia, a cada amanhecer. Quando você ainda está dormindo e o sol ainda nem raiou, que o Senhor renove sobre você as misericórdias dEle, sobre todos nós, e que Ele te dê força a cada dia, que Ele te fortaleça, que nós estamos orando pela sua saúde, pela cura. Quero lembrar também de pedir que vocês
lembrem-se de orar por um pastor, colega, amigo, pastor Milton Mariano, está acometido de um câncer muito, muito, muito agressivo e carece muito das nossas orações, e que o Senhor esteja com ele também, confortando, consolando, falando com ele, e o Espírito Santo esteja ao lado dele, falando com ele em cada momento também, a sua família também. Evangelho de João, capítulo 13, é onde encontra-se o texto base da nossa meditação nesta noite. João, capítulo 13, leremos a partir do verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar-me os pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. E respondeu Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela verdade que vem do céu, pela inspiração, pela iluminação do Espírito Santo nesta noite, falando a Deus aos nossos corações. Que a Tua palavra entre na nossa mente, que a Tua palavra desça ao nosso coração e produza, Deus, transformação de vida para a Tua glória, para a Tua honra. Amém. Texto tão conhecido, texto em que fala que Jesus lava os pés dos seus discípulos.
É muito possível que essa tenha sido a primeira vez que Jesus lavou os pés dos discípulos. Pedro, André, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Judas, outros discípulos, talvez já tivessem feito isso antes. Essa era uma tarefa designada ao servo da casa, ao menor servo da casa. E eles não tinham servos, eles eram servos uns dos outros. E eu já disse talvez uma vez aqui, talvez houvesse uma escala para que lavassem os pés. Mas o que torna relevante esse momento em especial é aquilo que eles vinham conversando antes, é o que vinha acontecendo antes. O Evangelho diz que os discípulos vinham discutindo sobre quem seria o maior no reino dos céus. A questão era essa: quem seria o maior? Eles queriam, cada um, ser o maior. Havia um interesse. A mãe de dois deles chega, inclusive, a se envolver nessa questão. A mãe de Tiago e João. Ela pede para Jesus que Jesus conceda que os seus filhos se assentem, um à sua direita, outro à sua esquerda. Eles também próprios pedem isso para Jesus. A mãe dos demais talvez não deve ter gostado muito desse negócio. E com essa pauta na ordem do dia, quem vai ser o maior? Quem será o maior no reino dos céus? Com isso em mente, lavar os pés dos demais, especialmente nesse dia, não seria nada interessante. Não seria favorável àqueles que pretendiam tal posição, ser o maior. Então, se havia uma escala nesse dia, a escala não funcionou. Nenhum deles nesse dia estava disposto a ser identificado como um servo menor, o servo menor da casa. Então, o Espírito Santo, que é quem inspira a escrita das Escrituras Sagradas, coloca na mente de João o que ele escreve. E João escreve o seguinte: sabendo Jesus que viera de Deus e estava voltando para Deus, levantou-se da mesa, tirou a sua capa finíssima, colocou uma toalha em volta da cintura, encheu uma bacia com água e começou ele a lavar os pés dos discípulos. Interessante que João diz, sabendo Jesus que viera de Deus e estava voltando para Deus. Esse parece ser um conectivo no texto, um único conectivo que explica essa observação, essa nota aparentemente despretensiosa no texto, parece ser o único conectivo entre o fato de Jesus saber que tinha vindo de Deus e para Deus estava voltando, com o que ele passa a fazer. Qual o problema que estava ali, no cerne da discussão dos 12, não dos 13, mas dos 12? É um problema contemporâneo nosso, um problema muito atual, presente, possivelmente presente em todas as culturas, em todas as famílias, presente em cada igreja, em cada relacionamento humano, atinge a nós. Qual que é o problema? O problema talvez seja a questão da baixa autoestima.
Baixa autoestima é a forma como nós enxergamos a nós mesmos, como nós nos vemos. É um problema que afeta de forma negativa praticamente todas as áreas da nossa vida. Repercute nos relacionamentos, no relacionamento a dois, nos relacionamentos de um modo geral, nas relações sociais, repercute até na saúde física. É muito mais que uma insatisfação consigo mesmo. Quem sofre de baixa autoestima tende a interpretar fatos, sinais, de uma maneira que é ruim, tem uma visão negativa de si mesmo, o tempo todo, sempre, baixa autoestima. E existem dicas para aumentar ou elevar a autoestima. Impor limites, aquela autocrítica que nós fazemos, que é tão bem-vinda, mas impor limites a isso. Entender e saber lidar com os erros como sendo parte da nossa vida. Nós todos erramos na vida. Parar de se comparar com outras pessoas é outra dica para elevar a autoestima. Saber que é normal se sentir de vez em quando cansado, desanimado, às vezes até triste. Saber também escolher companhias boas. São dicas para melhorar e elevar a autoestima. Até exercício físico. Coisas que melhoram a autoestima. Mas Jesus não tinha esse tipo de problema. Ele sabia muito bem quem ele era, de onde ele tinha vindo, e para onde ele estava indo. O problema da baixa autoestima já se vê, já se percebe desde o início da humanidade. Lá no livro de Gênesis, com o advento do pecado, o evento da queda, aquilo que na teologia nós chamamos de queda, e o primeiro casal já manifesta esse problema. Deus disse para eles não desobedecerem uma ordem, e eles desobedecem. E aí tentam fugir de Deus. Eles procuram se esconder de Deus, sob a alegação de quê? De que estão com medo. Medo de quê? Medo? Por quê? Por acaso Deus tinha mudado? Não, eles tinham mudado. Agora eles olham para si e se sentem inadequados. Foi embora a pureza, foi embora a inocência, veio a baixa autoestima, começam a sofrer desse mal, procuram resolver isso de alguma forma, e de forma equivocada, procuram fazer roupas para se vestir, fazem roupas de folhas. Folhas foi uma ótima ideia, aliás a única ideia que eles poderiam ter. Isso era o que tinha de fartura no jardim. Iriam agora se cobrir. Ok, mas isso não satisfaz o problema, o sentimento que eles estão sentindo. Como é que nós também tantas vezes tentamos compensar a nossa baixa autoestima com aquilo que nós pretendemos adicionar em nós, numa tentativa de modificar o que as pessoas veem em nós. Queremos que as pessoas pensem de nós coisas melhores do que nós mesmos sabemos a nosso respeito. Às vezes damos esmolas para algum pedinte na rua, mas só porque estamos acompanhados de alguém. Nós somos assim.
E ainda fazemos um comentário rápido de passagem para não ficar tão flagrante, né? Comentário favorável a nós, do tipo: não consigo ver alguém passando por necessidade sem fazer nada. Pronto, já fizemos o comercial para que melhore a nossa imagem, para que vejam em nós uma pessoa melhor do que de fato nós somos. Mas tantas outras vezes já tropeçamos, passamos por cima dessa mesma pessoa na rua, no nosso caminho, na ida, na volta, estamos sozinhos e vamos embora. A situação dele não nos incomoda a ponto de fazer alguma coisa por ele. Colocar a mão no bolso, ajudar. Estendemos a mão numa tentativa de dizer: olhem para mim. Notem que eu sou uma pessoa sensível, sou uma pessoa boa. Essa necessidade de ser visto de maneira diferente e, se possível, ser elogiado também. Muitas vezes o que está por detrás disso é exatamente a baixa autoestima. E o primeiro casal então vai fazer o quê? Vai se cobrir. Cobrem a sua nudez com folhas. Aliás, era o que havia de mais moderno na época. Hoje tem tecidos tecnológicos, desenvolvidos com tecnologia. Mas o problema em si é que não é muito diferente do problema que hoje nós enfrentamos. Muitos de nós se vestem procurando adicionar um diferencial que agregue valor à nossa imagem. E com isso as marcas mundiais da indústria do vestuário fazem fortunas, levantam impérios, bancam modelos, jogadores de futebol, com contratos bilionários, e ficam todos eles cada vez mais ricos, conglomerados de grandes empresas gigantes. Tudo isso com dinheiro que nós levamos lá, para vestir uma tal marca, uma marca X, que nos diferencia dos demais. E vendem para nós essa ideia: se você usar a marca X, tal marca, que tem um sinal assim, um tipo de V estilizado, representando vitória, porque Nikel no grego é um verbo que quer dizer vencer, e Nike é vitória. A ideia é que quem usa essa marca é a gente que chegou lá. E aí nós embarcamos nessa, gastamos aquilo às vezes que nem poderíamos gastar, para mostrar para os outros que nós também chegamos lá. Isso eleva a nossa autoestima. Nós sabemos que os outros vão nos olhar e nos ver como pessoas bem-sucedidas na vida. Mas Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia de onde ele viera, de Deus, do alto. Ele veio do Pai. Ele veio do céu. Jesus sabia de onde tinha vindo. Muitos têm dificuldade com isso. De onde você veio? O meu pai, eu costumo brincar, ele veio de uma cidade que talvez nem conste no mapa. Meu pai, eu tenho certeza que a cidade de onde ele veio, Marcílio, você talvez nunca tenha ouvido falar, ou eu já falei e você ouviu. Meu pai é de óleo. Por acaso pode vir alguma coisa boa de óleo? Cidadão oliense,
A baixa autoestima, meus irmãos, impera nas periferias, nos subúrbios, nos lugarejos, nos lugares, nos becos, nas vielas. A baixa autoestima impera nas encostas dos morros, nas comunidades carentes. Disseram uma vez acerca de Jesus sobre isso: acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus não veio só de Nazaré, ele sabia de onde ele viera. João 8, capítulo 42, ele está discutindo com os judeus e Jesus diz assim: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus. Alguém já disse que nós somos cidadãos de 2 reinos, louvado seja o nome do Senhor. Muitos vieram de lugar estranho, carregam isso. Em muitos lares, em que, por exemplo, o elogio não é uma coisa do dia a dia, um elogio é coisa raríssima, e isso faz uma falta muito grande. Consequência disso, baixa autoestima. As pessoas brigam, discutem dentro da casa sem saber o que estão discutindo. Essa baixa autoestima lá presente. Mas a palavra de Deus quer que nós entendamos quem nós somos. E que entendamos que ao prestar um serviço a um irmão, e não viver competindo com o irmão, tudo isso decorre também exatamente de saber quem nós somos. E isso passa pela questão de onde nós viemos. Quem somos, eu e você, à luz da palavra de Deus. O Evangelho de João diz de forma muito clara: nós somos filhos de Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus por meio de Jesus. Através de Jesus, Deus nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Agora somos isso, filhos de Deus. Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, diz: por causa do seu amor por nós, Deus decidiu nos tornar seus filhos por meio de Cristo Jesus, pois este era o seu prazer e a sua vontade. A Bíblia não explica o porquê, mas diz que o fato de Deus nos adotar como filhos por meio de Cristo Jesus faz parte do seu prazer, da sua vontade soberana, como Deus Pai. Essa é a nossa experiência de vida. Agora somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João diz: aqueles que receberam a Jesus, aos que creram no seu nome. Você recebeu a Jesus? Você creu no seu nome? A estes deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem por vontade do homem, mas nasceram de Deus, da vontade de Deus. Passaram por um novo nascimento, nascimento espiritual. E isso não é hipótese, isso é posição segura. Somos filhos de Deus, aleluia. E o inimigo quer nos colocar em dúvida quanto a isso. Romanos 8:29, Paulo escrevendo, diz: Deus nos escolheu para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. É isso que nós somos. O primeiro passo para elevar
a autoestima é buscar conhecimento na palavra de Deus, que nos diz quem somos. Segundo, Jesus sabia para onde estava indo. Para onde nós estamos caminhando? Se perguntarem para nós, aí fora, perguntarem para nós, para onde nós estamos indo, para onde nós cremos estar caminhando, no que vocês creem aí dentro acerca do futuro de vocês. Nós estamos indo para um lugar que Deus preparou para nós. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Onde é? Nós vamos para onde o Pai nos levar. É assim que filhos dependentes do Pai vivem, onde o Pai me levar. Jesus disse aos seus discípulos preocupados, certa ocasião, palavra maravilhosa do Senhor, que eu amo, capítulo 14 do Evangelho de João: não se turbem os vossos corações, não fiquem preocupados, não preocupem o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Que mais? Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu voltarei e levarei vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. É para lá que nós estamos indo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus sabia para onde estava indo, perfeitamente, e é para esse lugar onde nós vamos também. Para onde eu estiver, estejais vós também. Estamos caminhando para estar com Deus, para estar com Jesus. Afinal, nós não sabemos sequer definir se o céu é um lugar físico, se o céu é um lugar físico onde é. Não sabemos definir se é um estado. Céu é um lugar ou um estado absolutamente extraordinário e desejável, maravilhoso, porque é onde Jesus está e onde Ele nos espera. É para lá que nós estamos caminhando. Muitas vezes nós deixamos de ser, meus irmãos, pessoas generosas. Não colocamos nossos dons, nossos talentos recebidos de Deus à disposição, ao serviço do outro. Deixamos de ser pessoas generosas com o tempo que nós não separamos para servir, ir atender alguém, socorrer algum necessitado. Deixamos de ser pessoas generosas com o dinheiro que achamos que é só nosso e fechamos a mão. Não ajudamos, não contribuímos, não ofertamos na igreja, não ajudamos quem precisa de ajuda. Deixamos de ser pessoas generosas todas as vezes que, podendo ajudar, não ajudamos. E sabe por quê isso acontece? Porque nós nos esquecemos para onde nós estamos indo. Eu ouvi certa vez uma pregação do saudoso pastor Russell Shedd, professor, e pouco antes da sua morte, ele dizia mais ou menos o seguinte: eu não preciso, na verdade eu nunca precisei de muito dinheiro, mas eu não preciso hoje de dinheiro nenhum. Para onde eu estou indo, eu não preciso mais disso. Ele estava sentindo a sua partida, ele partiu dias depois. Servir, meus irmãos, está justamente nessa relação, saber quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. É saber que, se formos
submetidos a um exame de DNA espiritual, vai aparecer lá no resultado, Filho de Deus. Aleluia. Viemos de Deus que nos criou com as suas próprias mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Soprou em nós o seu Espírito. E estamos voltando para Ele mesmo, para com Ele viver toda a eternidade. E o melhor é Deus mesmo quem está comprometido em nos levar de volta para casa. Precisamos aproveitar, celebrar, louvar, comemorar, cultuar a Deus. Sabendo quem somos, nós não precisamos discutir quem é o primeiro, quem é o maior. Antes a nossa discussão deve ser: deixa eu cuidar de você, me permita te servir, me permita isso, enquanto você também me serve nas minhas necessidades. Porque então enfrentamos esses problemas, porque enfrentamos esses problemas de disputa e não conseguimos viver esse ideal divino para nós. É porque a imagem de Deus em nós foi de alguma forma deturpada pelo pecado. Mas glórias ao nome do Senhor, que em Cristo essa imagem já começou a ser restaurada em nós. E é um processo, e vai sendo aperfeiçoado, e vai melhorando, à medida em que nós buscamos viver uma vida de santificação. À medida que nós observamos a palavra de Deus, o que ela tem a nos dizer. E chegará um dia em que finalmente totalmente livres da influência do pecado, nós iremos então gozar a plenitude da salvação que Cristo veio nos trazer. Amém? A celebração da ceia do Senhor hoje, mais uma vez, é para nos lembrar o quanto isso custou. O quanto custou a nossa certeza da volta para casa. Isso custou a vida do nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Salvador, publicamente exposto na cruz, da forma mais humilhante, identificado como um pecador, sem ter pecado nenhum, o Rei da Glória, ali naquela cruz, mais uma vez, estava despido da sua túnica real, mas espiritualmente cingido com a mesma toalha nas cinturas, com a mesma bacia nas mãos, mas dessa vez não mais para lavar os nossos pés, mas para lavar-nos com o seu sangue, nos remir, lavar-nos por inteiro de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor, sem pretender dizer que era, como de fato era, inocente, mas aceitando a culpa de todos nós sobre si, ali na cruz, em contato com o nosso pecado. A Bíblia diz que Ele se fez pecado por nós, em contato com as nossas mazelas, em contato com a nossa sujeira, mas sabendo o tempo todo de onde viera e para onde estava voltando. Assim Jesus pôde dizer, nos últimos minutos da sua vida: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, está consumado. Pai, me dá de novo a glória que eu tinha quando estava contigo. Eu estou voltando. Eu estou retornando. Eu cumpri a missão que me destes a fazer. Alguém que com poder dividiu a história da humanidade.
esse memorial que nós hoje vamos participar, nos lembra o quanto Deus nos amou, o quanto Jesus nos amou. É como se Deus dissesse assim: veja, note, relembre, veja o quanto eu te amei. Lembre-se disso. Lembre-se o que esse memorial representa. Relembre hoje mais uma vez, veja o quanto eu estou comprometido em te trazer de volta e recebê-lo em casa quando você chegar. Só Deus pode fazer isso por nós. Deus seja para sempre louvado nas nossas vidas. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esta tua palavra que veio mais uma vez aos nossos corações. Pai, obrigado por tão grande e merecida salvação. Ó Deus, que o mundo não compreende, não consegue entender, mas nós entendemos através da iluminação do teu Espírito Santo, ó Deus, o teu plano maravilhoso de redenção. Nós somos por isso, ó Deus, imensamente gratos ao Senhor, gratos por teu Filho Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, que com sacrifício da sua própria vida, com seu sangue, abriu-nos de novo o caminho para Deus. Obrigado, Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.